Olá, olá, meus amigos. Bom dia para todo mundo. Tivemos um pequeno contratempozinho aqui, mas já estamos reabrindo aqui a nossa live. Hoje nós iremos tratar sobre o papel do Ministério Público, especialmente o Ministério Público do Trabalho, no enfrentamento das demandas estruturais, das problemáticas estruturais decorrentes da Covid-19. Hoje nós receberemos com enorme alegria uma professora extremamente brilhante, por quem eu tenho muito carinho e, acima de tudo, enorme admiração. Professora Gisele Góes, estamos aguardando aqui a chegada para a participação dela. E eu acho que já já ela deve estar aparecendo aí, solicitando aqui o acesso. Opa, eu acho que ela já chegou então. Deixa eu abrir aqui. Maravilha, eu acho que ela já chegou. Vamos aguardar então aqui o enlace. Perfeito, professora. Oi, Ítalo. Olá, olá, professora Bom Gisele. Muito bom dia. dia. Tudo bem? Tudo em paz. Com a senhora tudo bem também? Tudo, graças a Deus. Maravilha. Muito bem, professora Gisele. Queria agradecer inicialmente muito pela sua disponibilidade aqui em podermos realizar essa live hoje. Foi uma alegria enorme ter recebido o seu aceite no convite, do convite, né? Então, eu sei do seu tempo, como a senhora é extremamente ocupada e requisitada também, né? Para o pessoal que está nos acompanhando, que talvez não saiba, a professora Gisele teve uma semana, inclusive, bastante corrida aí, durante com seus compromissos acadêmicos, enfim, né? Ela havia me confidenciado isso. E então, para mim, é uma enorme alegria, uma satisfação muito grande. Eu me sinto até relativamente emocionado. Muito obrigado, Oh, professora Gisele, pela sua disponibilidade de fato. Eu imagino que a professora obrigada, Gisele. Ítalo. Bom Não, dia. É uma felicidade tentar contribuir aqui para a Academia Trabalhista. Eu vi também toda aí sua produção, enfim, sua preocupação com os temas palpitantes e agradecer até em nome do próprio MP, o MPT. Obrigada. Maravilha, professora Gisele. Não há do que agradecer. O agradecimento é todo nosso, especialmente porque se trata de um projeto jovem e nascente aqui nas redes sociais, né? Muito Mas eu já legal. vou deixando um abraço aí para todos os colegas que estão nos acompanhando. O professor Luiz Vale está mandando aqui uma mensagem também. Foi meu colega de faculdade, inclusive, professora Gisele, não sei se a senhora sabe. E para aqueles que não conhecem, eu imagino que todos já devam conhecer, então talvez seria até desnecessário, mas fazendo parte do nosso protocolo, a professora Gisele Góes, que é nossa convidada especial aqui na live de hoje, ela é doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em Direito também pela Universidade Federal do Pará e professora de Direito Processual Civil na mesma universidade. Além disso, é procuradora regional do trabalho na PRT da 8ª região e membro de diversas associações de estudo do processo, como o IBDP, a ANEP, a BDPRO, dentre tantas outras. O currículo é muito vasto, né, como eu mesmo tinha Precisa. dito para ela. E, professora Gisele, então, eu passaria inicialmente a palavra para a senhora, para que a senhora possa fazer suas considerações iniciais. E já nessas considerações, claro, dentro da sua liberdade para abordar, se a senhora quiser já iniciar, talvez, mencionando pelo menos brevemente como que nasceu essa pesquisa que resultou no texto que nós estamos trabalhando hoje. Eu vou referenciar algumas vezes aí para os nossos internautas ao longo da live, mas o texto está publicado e está disponível no perfil da Academia Trabalhista. Nós soltamos algumas pílulas ao longo da semana do Foi. texto, fica já desde logo o convite aí para todos lerem, tá? Um abraço para todos que estão nos acompanhando, a Hilary também, bom dia para você. Professora Gisele, a palavra é sua, por gentileza. Oi, Ítalo, eu queria novamente agradecer. Eu achei o máximo essa questão das pílulas.
Foi algo que despertou, eu achei uma inovação. Isso é uma honra para a gente, porque a produção é tão vasta no Brasil, o que é muito bom, porque são milhares de juristas preocupados, enfim, com temáticas palpitantes. Esse país nos oferece, eu diria, muita coisa toda semana, ou melhor, todo dia, às vezes até toda hora, nem que seja para criar uma meme, né, uma brincadeirinha, né, Verdade. nem vale a pena a gente ficar mencionando as últimas, que elas são ótimas. Então, ficar caladinho, né? Mas aí todo mundo aqui que nos acompanha, eu queria fazer esse elogio, dizer que é uma honra aqui estar sendo ouvida por você, por quem está aí sábado de manhã e por quem nos ouvirá também depois no perfil que você vai deixar gravado. Eu amei essa questão das pílulas e a preocupação com as temáticas, como você está começando esse projeto, e por isso que eu abracei ele logo com muito carinho. Pode contar sempre comigo. Eu acho que a Obrigado. gente falar sobre a pandemia desperta logo o quê? Não vamos falar na questão do pessimismo, das questões da vacina, ou enfim, a gente espera, claro, que tudo se resolva da melhor forma, que a gente tenha logo o alento, né, de uma vacina com credibilidade, mas o que eu queria dizer, o que despertou para nós do jurídico, a questão das instituições. E quando eu digo instituições, não é dizer assim, ah, já vai puxar a brasa para a sardinha dela só o MPT. Não é isso. O artigo foi de uma pesquisa que o MPT é uma delas. Então, é começar, eu diria, com os pronomes interrogativos. Qual é nosso papel como instituição? Então, é o advogado. Como é meu papel como advogada, como advogado institucionalmente falando? Dentro de um perfil, até, por exemplo, de um Conselho Federal da OAB. Porque nós temos, além de uma pandemia da saúde, uma pandemia jurídica ao lado. São decretos, são Uhum. leis, são atos normativos que não de legislação estricto sensu. Então, dentro de um perfil hierárquico, eu vou imaginar ou a lei federal, ou eu vou imaginar a lei estadual, ou eu vou imaginar o decreto, ou eu vou imaginar atos normativos que às vezes ganham uma força interna corporis naquela instituição que geram também uma crise interpretativa. Então eu vou pensar como a gente resolveu abordar, eu e o professor Ney Stani, um grande amigo, juiz do trabalho que eu tenho maior admiração. Que Então, estará aqui conosco, inclusive, pois na próxima é, eu sexta. já ia até fazer a propaganda. Não percam, ele é excepcional, é um grande amigo e um grande jurista e preocupado na veia com direitos humanos, a preocupação que é a nossa aqui, a minha, do Ítalo, de quem nos ouve aí com muito carinho. Olha, eu estou vendo a querida Érica Bechara, o professor Luiz Vale, a Cristina, então é uma satisfação ter vocês aqui com a gente. Então, qual é a preocupação no nosso sítio trabalhista? Então, qual é o papel? Qual é o papel do magistrado? O magistrado, ele tem uma carga proativa? Tem hoje, que é isso que é falar dentro de um litígio estrutural. Pensar no advogado, o advogado público. Então, veja só, não é só o MPT. Então, nós partimos de uma preocupação normativa para chegar ao MPT, mas que não se resume ao MPT, porque é a perspectiva do diálogo. A dialogicidade que um aspecto da sociedade provoca em todos nós no campo do trabalho. Porque que teia que eu tenho? O direito, a faceta de que direito? Direitos humanos, direitos fundamentais, direitos sociais, que a gente sempre mais tem um maior apego, eu diria, afetivo, à expressão direitos sociais, porque é o trabalhador. É aquele Aham. trabalhador, é aquela trabalhadora, aquele olhar deles para a gente. Então, direito social e todos que estão para esse fenômeno. Quem é que está para esse fenômeno? Aí nós temos o juiz, o Ministério Público do Trabalho, o advogado público, o advogado privado, eventualmente, por que não, o Ministério Público Federal, porque eu tenho as parcerias
Uhum. Eventualmente, o Ministério Público Estadual. Como eu disse, se o fenômeno é o mesmo para todos que estão nessa visão de inclusão social, porque somos todos atingidos, não é só o trabalhador e a trabalhadora, eu tenho um papel litisconsorcial e eu vou ter a integração, até terceiros. Pode ser uma associação? De repente, a academia trabalhista pode contribuir? Pode! Ela pode ser amicus curiae em uma Aham. determinada demanda. Quem sabe para frente, não é, meu amigo Ítalo? Que a gente pode ter a Ah, expressão, essa é a ideia, da gente verdade. ter uma coparticipação, da gente ter todos para esse fenômeno e mais, para a gente ter uma visão plural. Porque muitas vezes a minha visão como Ministério Público do Trabalho, ela pode estar deturpada. Eu dizer, olha, nessa ação coletiva ou nessa visão extrajudicial de propor um TAC, um termo de ajustamento de conduta, a cláusula de você é obrigado a conceder 50 respiradores para um hospital e a proteger o determinado meio ambiente de trabalho em função dos trabalhadores com uma determinada situação, pode não ser a melhor. Pode aparecer um expert, pode aparecer uma também perita que diga não. Olhe, vocês estão equivocados, Deu porque uma outra hoje solução, né? não é mais o respirador. Hoje é melhor vocês combinarem o aparelho de oxigênio, que é o que está acontecendo agora. Nós estamos vendo o encaminhamento de um maior número de infecções para quem é entubado. E hoje eles estão tentando, dentro de uma prospecção do fenômeno hoje, que a Covid já está gerando, desse estudo mais aprofundado, que é melhor ir esgotando a oxigenação e tentar o organismo da pessoa e não provocado artificialmente. Uhum. Agora, professora Gisele, me Protegendo o desculpe. médico, protegendo o enfermeiro, protegendo o técnico, que são nossos trabalhadores, porque o meio ambiente, para ele entubar, ele está mais sujeito à carga viral que aquele Aham, com doente, certeza. Que é um dos claro. aspectos que tem sido até levado em consideração nos estudos, nessa questão da carga viral como impactante no desenvolvimento da doença, né? Perfeito, perfeito. Agora, professora, eu queria puxar esse gancho do que a senhora começou a falar aí, que me parece que é um ponto importante aqui dentro do texto e também me parece que para o público que nos acompanha, né, que nos acompanhará aí oportunamente, é fazer essa diferenciação, porque assim, até bem pouco tempo eu arriscaria dizer que pouco se ouvia falar de processos coletivos, né? Uhum. Até bem pouco tempo atrás. E fazendo um corte, talvez, do judiciário, pelo menos, né, que de onde eu tenho talvez um pouco mais de conhecimento, a verdade é que a gente ainda está tateando nos litígios coletivos e no processo coletivo. E eu lembro que nas primeiras vezes que eu tive contato com essa terminologia das demandas estruturais, litígios estruturais, processos estruturais, eu já me deu assim uma certa angústia, porque eu disse, eu não aprendi nenhum coletivo direito ainda, já está surgindo mais um agora. Mas brincadeiras à parte, era para pegar da sua expertise e para dizer, afinal, esses litígios estruturais, o que são propriamente eles? Existe diferença ou Perfeito. não existe diferença entre o litígio coletivo, talvez como a gente conhece tradicionalmente, enfim. O que a gente poderia apresentar em termos conceituais dessa espécie de litígio? Perfeito. Eu queria saudar o querido professor Rolinho, o Matheus, que eu estou vendo entrando, o Pinheiro também, muito legal vocês estarem aqui com a gente. Bom, nas reflexões, acho que, Ítalo, a sua preocupação é a preocupação hoje dos alunos, das alunas, dos próprios profissionais. Se eu tenho resistência à tutela coletiva, como que eu vou criar a mais um factoide agora, quer dizer, mais um monstrinho, que aí vem com a Coca-Cola, eu costumo brincar com os alunos e dizer, bom, tu veio um Ibope agora, mais um Ibope, é o processo estrutural. E pior que ele tá, o Ibope está em alta mesmo dele. É Mas verdade. vamos colocar com uma simplicidade e a necessidade, o porquê da gente incluir a terminologia estrutural. Ela não é nova.
Mundo, ela não é nova. E quando eu digo mundo, localizando, claro, a experiência da qual nós fomos nos brindar, né, para trazer para o nosso sítio nacional. Eu Uhum. queria dizer que é common law, ou seja, especificamente Estados Unidos, nós temos estudos que começaram, mas não começaram com essa terminologia de processo estrutural ou de litígio estrutural. Na realidade, fatos que despertaram, como eu falei da pandemia, para a sociedade americana, que passaram a ser estudados por juristas, e especificamente o professor Owen Fies, antes do Owen Fies, o Abraham Chase, que aí vão despertar dentro desse aspecto da litigância e da problemática, ou melhor, da conflituosidade envolvida, a necessidade de se estruturar ou reestruturar de uma maneira melhor aquela instituição, aquela empresa, aquele setor da sociedade, ou melhor, a sociedade como um todo. E o primeiro realmente litígio de carga coletiva que despertou a necessidade dessa reestruturação institucional foi a questão das vagas para crianças, ou melhor, que era despertando, e aí a segunda parte da sua pergunta, se é só o coletivo. Bom dia, Chay, bom dia, Laura. Então, se é só no coletivo a perspectiva ou a possibilidade de um processo individual irradiar, palavra que a gente já precisa, despertar para uma situação coletiva, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos, o caso da criança Linda Brown, que despertou uma problemática para as escolas de brancos, escolas de negros, e ela ficou sem a vaga em função da localização e endereço onde ela vivia. Uhum. Essa questão chega à Suprema Corte Americana na primeira parte e discute por um aspecto de declaração. Deve haver a divisão ou não? Então, é para olhar para a sociedade e dizer o que é que a gente espera dessa sociedade. Vai Uhum. continuar dividida entre escolas de brancos e escolas de pretos? Não. Então, vamos ter a primeira derrubada valorativa. Aí vem a segunda A parte do questão caso da para superação do. dizer como efetivar, que é o grande problema. Não, Que desculpa, até eu lhe hoje a gente tem. interrompi. Não, Perdão, claro, era só claro. o parênteses daquela muito conhecida nos estudos de direitos humanos, né? História dos direitos humanos, a doutrina dos separados mais iguais, né? Isso, perfeito. Separados, mas iguais. É isso mesmo. Então, Abraham Chayes começou a estudar qual é o papel de adjudicar valores da sociedade. E o Owen Fies veio com as structural, e aí vem o estrangeirismo, injunctions, ou seja, os deveres de fazer e não fazer, os mandamentos de estruturação, ou aqui no Brasil, professor Marco Félix Jobim, do Rio Grande do Sul, medidas estruturantes, o que é que nós vamos poder incluir como medidas para estruturar, ou melhor, como diz o professor Edilson Vitorelli, reestruturar. E aí, homenageando o professor Sérgio Cruz Arenhardt, que foi um dos primeiros no Brasil, vamos começar a estabelecer provimentos, medidas em cascata. Qual é a mega, a macro e depois micro ou de porte igual, macro sobre macro. Aí não Uhum. interessa você ficar colocando preferências ou degraus, o que interessa é o conjunto, dialogar com o conjunto. Ninguém está dizendo que isso é fácil. Agora, a segunda parte da sua pergunta, que eu acho que merece essa reflexão com essa minha seleta plateia, quem está aí ouvindo. Vamos lá. Nós temos a ordem do processo coletivo, ou da tutela coletiva, porque ela pode ser extrajudicial ou judicial. Uhum. Que a nossa preocupação no Ministério Público do Trabalho diante da pandemia não foi judicializar, não foi Uhum. sobrecarregar o judiciário, por isso o artigo, daí nasce a pesquisa, foi tentar dialogar e ver a necessidade da pluralidade desse diálogo para aquele que está para o conflito.
Então, eu tenho um conflito. O conflito, ou ele tem carga individual, ou ele tem logo cara coletiva. Eu Uhum. posso ter o chamado individual, pseudo-individual, porque em verdade ele é coletivo. Em verdade ele é coletivo. Ele é um Uhum. pseudo-individual, ou para alguns até um fake hoje no moderno, individual. Por quê? Porque ele está não só para aquele, para todos os que estão envolvidos também no fenômeno ainda nem sabem, ou já sabem e não quiseram colocar aí a sua expressão, a sua carinha logo no fenômeno. Então a situação é conflituosa, porque eu não tenho solução, e ela é complexa, ainda que de um caso individual. Quando é logo coletivo é fácil. Por que que ela sobe um degrau para se entender que é uma tutela coletiva estrutural? Porque Uhum. eu vou ter vários pedidos, várias demandas dentro de uma, para reestruturar aquele setor como um todo. Vamos nós para o aspecto trabalhista. Via de regra, meio ambiente do trabalho. Então, o Ministério Público do Trabalho se depara em uma operação de trabalho escravo. Ele vai chegar lá e ele retira o trabalhador. Se ele fizer só isso não é demanda estrutural. Isso é uma tutela coletiva, porque ele se deparou com um grupo de trabalhadores em Uhum. situação de trabalho escravo, retirou aqueles trabalhadores, mas se ele quis só aquilo, dentro até de uma visão para o direito civil de prestação única, de uma obrigação de trato único, acabou ali. Ele vai para o Aham. judiciário, pede a indenização, se for eventualmente o dano individual e um dano moral, e morre ali. Apenas tutela coletiva. Agora, se ele volta aos olhos para a fazenda de trabalho escravo e ele diz: vamos readaptar, vamos planejar melhor, vamos reestruturar tudo, aí mudou o perfil. Uhum. Porque nós vamos ter como fazer com equipamento de proteção, construir um alojamento, como vai fazer a pausa do trabalhador. Tem água potável? Não tem? Claro que o Ministério Público, via de regra, vai tentar reestruturar. Em não havendo resistência extrajudicial à reestruturação, em havendo Uhum. resistência, judicializar para o Judicialmente. processo estrutural. Isso eu posso pensar com uma fraude trabalhista, eu posso pensar com uma improbidade administrativa, então pode ser setor público, setor privado, pode vir de uma demanda individual ou já pode nascer coletiva. Nós temos Uhum. N casos. E posso ter a parte trabalhista, posso ter a parte comum, tanto faz. Pode ser direito, enfim, dentro de uma carga especializada, ou pode ser o direito civil, a questão mesmo comum. Eu acho que é bem Uhum. por aí. Agora, professora, dentro desse contexto que a senhora tem apresentado, especialmente dessa diferenciação muito interessante dos litígios, da característica, do conceito dos chamados litígios ou demandas estruturais, eu também ainda fazendo um paralelo com o processo coletivo, se na lógica do processo coletivo, os atores processuais já precisaram, vamos dizer assim, sair da sua zona de conforto, de segurança, para desbravar esses mares ainda até então não conhecidos ou pouco conhecidos, pouco explorados, eu imagino que a mesma lógica também nós teremos diante das chamadas demandas estruturais, né? E aí o que eu queria ouvir da senhora é o que se espera então, qual seria a postura, especialmente do membro do Ministério Público e do Poder Judiciário, mas também da advocacia e dos atores processuais como um todo, na atuação propriamente dita nessas demandas estruturais, já que elas sobem um degrau, né, para utilizar a palavra que a senhora apresentou, que degrau precisaríamos então, o Judiciário, o Ministério Público, os atores processuais como um todo, subir também para acompanhar e atuar de forma mais eficaz nessas demandas? Eu acho que a gente tem que atuar sob um vetor, que para mim é um dos mais importantes, que é da razoabilidade e da proporcionalidade. Se eu chegar com a minha
carga de litigiosidade, de dizer assim, é um fazendeiro de trabalho escravo, é um empresário que explora e ali massacra o trabalhador. Se eu não conseguir me despir dessa couraça, eu vou continuar com a carga da litigiosidade. A demanda estrutural, ela tem que ter uma pauta para dizer assim, você vai continuar assim, até com um quê de autocomposição, de mediação. Então, eu tenho que ir para o diálogo. Se eu não tiver esse perfil de tentar variáveis, ou seja, eu não tenho um modelo de processo estático. Então, eu tenho que imaginar um juiz dessa maneira, eu tenho que imaginar um membro do Ministério Público, e nós todos não fomos acostumados assim. A nossa carga de litigiosidade, eu diria, é mais de 100%. A gente está aprendendo a caminhar assim. Por quê? Porque imagine, eu, por exemplo, procuradora regional do trabalho, aí bate um processo de assédio sexual. Poxa, eu já tenho, o gênero é feminino, eu sou do MPT, então eu já tenho duas variantes para ler aquela demanda com aquela carga de dizer assim, poxa vida, olha só. E eu vi agora uma querida amiga defensora, a Luciana, ingressando, a Dani também. Então imagina, Defensoria Pública, quando elas lidam com os vulneráveis, os hiper, que a doutrina até utiliza esse termo, de hipervulneráveis. Então imagina, a gente está dentro de uma vulnerabilidade, de uma hipossuficiência, e já olha aquele dentro de uma inferioridade, que eu não gosto do termo, mas uso aqui para reforçar. Aí pego, eu já leio aquilo, eu já fico, sabe, trava a língua, a boca, a raiva, né? Aquele sentimento ruim. Eu tenho que tentar me despir daquilo e dizer, não, eu vou olhar para melhorar. Eu vou olhar pensando nos que ainda nem passaram, nos que ainda nem foram contratados. Olha a carga do difuso. Então, para ter aquela visão, dizer assim, é um ser humano e eu vou tentar levar a ele uma psicologia, inclusive, melhor, de um diálogo, e dizer para ele, olha, está saindo cara essa demanda para ti. Ela poderia não ser cara. Então, é o poder do argumento dentro do nível de razoabilidade, proporcionalidade para os direitos humanos. Então, essas são as questões que a gente precisa pensar e raciocinar. Olha, querido professor Daniel Neves, é uma honra, Dani, ter aqui com a gente. Então, nós precisamos idealizar esse papel, essa situação. Então, eu só vou conseguir um judiciário olhando o processo estrutural, o Ministério Público, eventualmente um defensor, eventualmente um grupo de advogados, sejam públicos, sejam privados, eventualmente, que eu posso ter ambos, se eu tiver essa rodada de consenso e diálogo para efetividade. E algo que eu preciso mencionar do técnico, que é muito caro para a gente também tem que se despir dos institutos com a carga estática. Eu não posso idealizar o pedido dentro de um perfil de demanda, fechou, saneou, não pode mais ser alterado. Dentro de um perfil de que fechamos o acordo, também não pode ser alterado. Dentro de um perfil de medidas de efetividade, também não pode ser alterado. Por quê? Porque hoje o que a gente imagina dentro da complexidade de um fato social extremamente difícil de você lidar com ele, amanhã eu posso ter uma solução e uma readequação muito melhor. Inclusive isso hoje até para a própria tutela individual está sendo questionado. Então imagina a tutela coletiva e de carga estrutural. Eu acho que a gente tem que pensar para o individual, para o coletivo e o coletivo estrutural. Faz uma revisitação propriamente em diversos institutos da teoria geral do processo, né? E para talvez repensá-los ou revitalizá-los à luz dessa nova configuração, né? Perfeito. Agora,
Professora, um aspecto também que eu queria ouvi-la, ainda dentro dessa problemática, e que de alguma maneira também a senhora aborda no texto, né, que a gente está trabalhando hoje, me chamou muita atenção, talvez pela eloquência da expressão, quando a senhora menciona que o juiz se espera dele mais agora um agente de negociação e de troca, e não um agente de decisão e imposição. Isso me chamou bastante atenção, e gostaria de ouvi-la exatamente dentro do contexto dessa passagem do texto, junto também, já, se possível, dialogando com aquela ideia dos chamados policentrismo presente nos litígios estruturais, né? Ou seja, aqueles diversos centros de focos de incêndio, vamos dizer assim, que o litígio estrutural se proporia a tentar resolver, né? Ou pelo menos o processo estrutural, na realidade, tentaria se propor a resolver. Então, gostaria, se possível, se a senhora puder também fazer alguma menção nesse sentido, desenvolvendo dentro do que a senhora Ítalo, acabou de eu acho mencionar. que você fez uma frase aí sensacional. O juiz sendo deslocado para aquela visão de magistrado acima das partes e equidistante das partes, no sentido de um agente de poder ou de função de poder que está para tarifar algo, uma decisão judicial imposta e não posta para o diálogo, e hoje ele reavaliar esse papel dele enquanto agente de transformação da sociedade, ou melhor, para a gente não ingressar em uma célebre discussão que já chegou e alcançou o Supremo Tribunal Federal, inclusive foi objeto da suspensão liminar 47, que eu destaco, do ministro Gilmar Ferreira Mendes, cuja relatoria foi dele, que ele disse que se o judiciário não cria a política pública, ele determina o cumprimento, que é a discussão se o judiciário pode ingressar Sim. na política pública, que é um problema que o direito constitucional da tripartição dos poderes, enfim, desde lá a teoria de Montesquieu e vai embora, que não nos cabe aqui. Então, o juiz deixar de ser para o imposto e ele entender que ele está para uma linha, que o processo é uma linha. Não é mais com a característica triangular ou angular, seja lá a geometria que for. De uma maneira simples, todos sentados ali, com o mesmo ideal, a melhor solução, a mais adequada. Então, para a negociação. Então, se a viga é o negócio jurídico-processual no 190 do CPC, a viga da demanda coletiva estrutural é também um padrão de negociação. Veja, nós estamos gravitando hoje por um respeito à autonomia de todos e tudo das partes, de quem está envolvido. Está envolvido o trabalhador, o empresário pondera, isso daqui para mim vai ser muito custoso. Perfeito, a gente não quer que feche a empresa. Então, qual é a fonte de equilíbrio mínimo? Não, mas isso daqui vai gerar acidente para o trabalhador. O risco é muito alto, então tem condições de um meio termo, de ponderar dentro da necessidade, da adequação, de um perfil de custo-benefício, que é a lógica da proporcionalidade, e mais, não precisa o meu magistrado escrever isso. Isso é raciocínio argumentativo, porque aí o juiz vai dizer, ai meu Deus, agora eu vou ter que estudar o Alex, eu vou ter que estudar a teoria do Dworkin, eu vou ter que virar filósofo do direito. Não! Você vai dentro de uma lógica que, acredito eu, o processo trabalhista já é assim, a gente já faz muitas vezes isso. A gente precisa incorporar isso dentro dessa perspectiva negocial, que é a lógica do diálogo. É igual ao problema no espaço da minha casa. Eu costumo sempre brincar que eu tenho um pré-adolescente ou aborrecente
de 14 anos. Eu posso falar porque ele está dormindo, que aí ele não vai brigar comigo. Eu espero que ele não veja depois a live. Não assista ó, o vídeo Ita. depois, né? Senão depois eu vou ter aqui uma pandemia familiar aqui dentro de Familiar. casa. Vai ter uma briga horrorosa. Então, o perigoso aqui em casa, se eu chegar com ele e disser assim, tu não vais sair. Isso é o Estado, pela figura de um juiz posto. Aí vão brincar as mães que me ouvem aí, queridas juristas e professoras e, enfim, magistradas, advogadas, vão dizer assim, mas tem que ser, Gisele, muitas vezes. Sim, onde houver necessidade. Mas quando se trabalha uma política pública, um enfrentamento de complexidade, e aí eu vou chegar ao que o Ítalo me brindou, de policentrismo, onde eu tenho várias esferas de insurgências e de poderes, de grupos, subgrupos, instituições de poder. O trabalhador é um poder, ele tem a representatividade sindical. O patrão é um poder de enfrentamento hierárquico, de decisão dentro da empresa dele, e ele ainda tem uma federação, ainda tem uma confederação, ainda tem uma meta de governo. Ainda ele é, por exemplo, às vezes, um concessionário de serviço público. Pensem, por exemplo, em transporte coletivo. Quanto foi afetado na pandemia? Como? E ele chegar para a própria esfera de poder e dizer, vocês precisam sentar comigo também, não é só pensar na empresa de transporte coletivo com o trabalhador, tem que incluir o Estado, tem que incluir o município. Por quê? Porque diminuiu a minha renda. Então, como é que eu posso equalizar essa minha ausência de ganhos com vocês, Estado e município, esferas dentro do Pacto Federativo? Isso pode alcançar a União, dependendo do que for. Eu posso ter União, Estado e município. Não nesse caso eu acredito especificamente, mas pode vir até a criar, dependendo da situação. Nos hospitais eu tenho a escadinha, União, Estado e município pelo compartilhamento do repasse tributário. Então, por que dizer isso? Você me brindou com o que o professor Arenhardt veio logo e tocou ali com muita propriedade. O policentrismo. São diversos centros, grupos e subgrupos em conflito, não tem a mesma cabeça para aquela situação. A pandemia disse muito isso. O município que também não fala direto com o Estado que não dialoga com a União. A gente passa agora entre estados com o governo federal. Isso é muito comum. O próprio empresariado entre si ou com o poder público. Então, como resolver isso? O juiz tem que estar desarmado. Ele tem que estar respirando calmo. Se é um juiz que fechou o sobrênio, até às vezes é a expressão corporal, ele não vai conseguir nada. Ele vai ter que impor. Aí a gente vai para o modelo impositivo. E ninguém está dizendo que dentro do litígio coletivo estrutural, determinada situação, ele não precisa impor. Ele pode chegar a um termômetro de dizer, aqui eu vou determinar uma multa, porque já está demais. Um desastre ambiental. Ele vai impor. Mas não significa dizer que depois dele ter uma carga impositiva, aquela situação alcance tal nível que a outra parte diga, aí é melhor a gente não passar por uma segunda situação igual. Vamos sentar agora para o diálogo, olha só, e despertar de uma maneira melhor. E isso é o nosso dia a dia. Então a gente tem que aprender. Ninguém está dizendo que é fácil, ninguém está dizendo que a gente vai acertar. Eu sempre digo, do erro para vir o acerto. Estamos errando o próprio MP. Nós já fizemos a revisão de várias recomendações, de várias notas técnicas. Eu inclusive estou no grupo Covid Nacional, que é uma honra que o meu procurador-geral do trabalho, o doutor Alberto Balazeiro, ele criou pela portaria. E por que vários colegas, e não só um colega em cada estado, sem estar se comunicando? Justamente porque a visão
pode estar equivocada de um. Uhum. É o enviesamento. Então, a sua pergunta é para que nós não tenhamos vieses enviesados. É a história do enviesamento. A gente vai ficar enviesado. Eu, MP, na minha ilha, o juiz na ilha dele, o advogado na ilha dele, e pronto, tem que ser uma decisão imposta. Quando todos começam a dialogar sem as amarras técnicas do tecnicismo formal, de coisa julgada, de estabilização do processo, de passou saneamento, não pode mais nada, de momento do pedido, não posso retornar a ele, acordo é acordo fechada a página, e mais, transferir o juiz à sua proatividade, que hoje deve ser nata, aí acabou. É um juiz que é não diálogo. É um membro do Ministério Público não diálogo, é um advogado não diálogo. A gente pode acabar nisso, o que é triste. O que a gente está tentando engatinhar para um futuro, não sei se daqui a 10 anos, 20 anos, eu não consigo ter esse poder de previsibilidade da bola de cristal. Essa bola de cristal. Quem dera, né, Ítalo? Que a gente tivesse. Mas de tentar realmente ser um agente dentro desse perfil de negociação. Se isso é um romantismo, não sei, porque a gente olha às vezes para uma sociedade americana e eu costumo muito ser crítica das minhas próprias posições. Eu acho que a gente precisa disso, ter essa humildade. Pode ser até um quê de romantismo, porque a gente vê nos Estados Unidos as questões do racismo, não foi o caso Linda Brown que resolveu. Isso continua até hoje, e isso mais forte ainda agora na pandemia, né? Em outros setores, mas desperta para um sentimento nacionalista, para um sentimento de participação de todos. O que hoje mais me incomoda, Ítalo, não só como membro do Ministério Público do Trabalho, a quem eu tenho muita honra de fazer parte da instituição, e acredito que os grandes profissionais que me ouvem aqui também, dentro das suas áreas, mas o que incomoda muito a gente é você não ter o eco dos ausentes daquela situação. Não era só a voz da Linda, era a voz de todas as crianças negras, pretas, que estavam sendo ali extremamente massacradas por aquele sistema. É um trabalhador dentro de um perfil de uma grande empresa, dentro de uma usina, que está sofrendo um risco de acidente e morte todos os dias, de energia elétrica, de hospital, como é o caso da pandemia. Então, é isso que incomoda. E você alcançar uma estatística e dizer assim, quantos médicos faleceram aqui no estado do Pará na pandemia? 63. Será que foram 63 em função de uma carga viral porque não tinha jeito? Ou se tivesse um meio ambiente de trabalho nos hospitais muito mais protegido, eu não teria tantas mortes. Então, Verdade. Isso é a angústia. Eu acho que é por aí. E eu acho, assim, professora, aqui, dentro desse contexto das demandas estruturais da Covid, esse exemplo que a senhora trouxe aí agora dos médicos, né, tem tudo a ver, e à medida que a senhora ia falando, eu ia lembrando também de alguns aspectos que a senhora também menciona no texto, e que tem também num texto que é citado nesse artigo que a senhora publicou, do professor Edilson Vitorelli, quando ele faz aquela brincadeira com o working lá, né, do levando os conceitos a sério, né, ele vai tentar explicar cada um dos conceitos processos estruturais, demanda, processo coletivo, enfim, litígios e tal. Mas o que me chamou especial atenção, e à medida que a senhora ia falando hoje, dando os exemplos também, isso ia se tornando mais presente, o fato de que esses litígios estruturais, eles ganham um quê muito maior de complexidade, me parece, né? Por pelo menos dois aspectos, talvez tenham outros, mas assim, pelo menos dois me chamam bastante atenção. O primeiro deles é esse fato de você ter diversas problemáticas concatenadas, assim como num emaranhado, né? Em que você tem, por exemplo, o problema do médico, do falecimento dos médicos, que é um problema sob a ótica, talvez, que gera repercussões em matéria de saúde pública, que gera repercussões no âmbito da gestão da saúde pública, gera repercussões no meio ambiente do trabalho, toca no direito do trabalho, então ele vai
que acho que o professor Vitorelli também fala disso, né, da irradiando os seus efeitos, a senhora mencionou hoje, né, Perfeito. vai tocando em diversos pontos. Então, dois pontos que me chamou a atenção, primeiro, a complexidade, que me parece, dessas demandas que ganham um grau de complexidade muito maior, e um outro ponto também é os efeitos no tempo das possíveis soluções para esses litígios. Porque, como a senhora bem colocou no exemplo aí da fazenda do trabalho escravo, uma solução única que tire aqueles trabalhadores que foram resgatados naquela situação pode não resolver o problema. Amanhã pode ter o mesmo número ou até um número maior de trabalhadores. Então, essa solução da estrutura, o repensar da estrutura, demandaria também uma solução que se protrai no tempo. E como que a gente equaciona isso, né? Primeiro, a complexidade dentro desse sistema de justiça que a gente tem, com suas qualidades, seus defeitos, e como que a gente equaciona também vamos dizer assim, esse acompanhamento que a solução do litígio estrutural demanda por parte dos atores processuais. Eu acho que esse é o grande desafio. Você veio fazendo uma pauta perfeita dos caracteres de uma demanda coletiva estrutural ou que irradiou de uma demanda individual. Porque, utilizando até a terminologia a classificação do professor Edilson Vitorelli, inclusive para homenageá-lo, é sempre de um litígio que seja irradiado. Não é de um litígio difuso na terminologia do Código do Consumidor, de um litígio que seja extremamente abstrato, que é outra situação, mas é de um litígio irradiado, ou seja, que pode ter até uma participação para o Código do Consumidor do individual homogêneo, porque aí ele vai gerando homogeneidades nessas situações, enfim. Então, ele vai irradiar. Eu costumo dizer, além da palavra irradiado, de teias, que ele vai ganhando várias teias, né? Que são os grupos, subgrupos, comunidades, associações, sindicatos, e aí vai embora. Então, eu tenho essas teias. Bom, são complexas, são variáveis, são polarizadas. Eu tenho policentrismo, porque vão gerar várias esferas, poderes, centros de decisão. E, continuando essa situação, nós vamos ter o problema. Mencionado tudo isso, estabelecidos todos esses critérios, o como efetivar. Porque aí eu vou ter uma pauta de um grupo, uma pauta de um subgrupo, ou a pauta mesmo só de um grupo, como nós estamos falando no exemplo dos trabalhadores escravos, agora o como efetivar ao longo do tempo. Por quê? Porque o litígio estrutural, ele tem outra característica, que é a prospectiva. Ele não olha só para trás, ele não é só retrospectivo. O retrospectivo é o ato único, eu digo, é a indenização, é o dano individual, é o dano moral coletivo. O que eu quero do dano moral coletivo, eu posso reverter ele, abstratamente falando, para reestruturar esse fenômeno? E aí já temos alguns exemplos que vêm ocorrendo. Eu posso mencionar do Ministério Público do Trabalho, esse padrão do que a gente vem discutindo, que você tocou em um ponto que é o mais sensível do litígio coletivo estrutural, que eu reputo, que é o problema da efetivação. Como alcançar ao longo do tempo, que se desgasta. Desgasta o juiz que tem meta, que ele está, infelizmente, achacado pelas situações de meta, por um desgaste psicológico, porque ele tem 5.000 processos pulando na caixa dele, ele sabe que ele não pode ficar apenas em um litígio coletivo estrutural, quem dera, seria uma maravilha. Dizer ali, olha, tu tens 2 anos, 3 anos para ficar aí reestruturando. Não tem. Ele tem e 500.000 demandas ao lado, usando um pleonasmo, isso é um caos, né? Diga aí, Ítalo. E eu diria, professora, não, eu peço perdão por interromper, mas eu diria, até que eu costumo brincar, que ainda dentro do sistema das metas, ainda vai ter um outro porém. A atuação que é feita naquele processo estrutural, ela vai contar rigorosamente
como o mesmo número daquele processo do rito sumaríssimo que você julgou verba Eu, rescisória. inclusive, fui honrada, porque eu estou participando da comissão que foi instituída agora para algumas propostas da questão do processo coletivo no âmbito do Ministério Público. E Aham. acho que isso tem que ser na Casa MP e na Casa Judiciário. Se a gente puder contribuir, eu acho que para a gente ter um olhar mais sensível. Esse juiz que, por exemplo, eu sou juíza de uma demanda individual, de um trabalhador que foi intoxicado por mercúrio, que era o exemplo que eu ia mencionar, que começamos contra a Shell BASF, que foram os casos do lençol freático, Uhum. que houve a contaminação e começaram de processos individuais trabalhistas, requerendo as indenizações, houve morte, houve, enfim, doença grave permanente, doença Uhum. autoimune, desenvolvimento de câncer ao longo do tempo. Então, são N exemplos. Eu mencionei um que é paradigmático para o próprio Ministério Público do Trabalho. Uhum. Então, nós temos dali, o Ministério Público do Trabalho se assenhoreou, percebeu que dali é o coletivo, desperta para o juiz. O juiz teve vários percalços para acompanhar. Legou muito para o próprio MPT. E foi ao Uhum. lado no que ele podia. Por quê? Porque não tem perna, porque tem o problema da meta, porque tem o problema psicológico de um magistrado sem estrutura, com poucos servidores. Então, isso tudo é o membro do MP assim, é o advogado público, é o juiz. Então, se a gente não pensar logo na própria união de esforços, e aí eu digo, como efetivar? O Ministério Público do Trabalho conseguiu o acordo apenas no TST, olha o desgaste emocional, Aham. de tempo do que você dizia, de uma dilação indevida que devia ter sido feito na base. Mas o conglomerado resolveu recorrer até TST. Chegou no TST, se conseguiu o acordo. Dano moral coletivo, para quê? Não tem mais condições do lençol freático. A gente não tem noção do dano ambiental, mas tem condições de reestruturar vários setores. Nós tivemos, por exemplo, agora a reversão de uma parcela dos mais de 400 milhões de reais, que foi fruto do acordo. A gente ainda está efetivando algo que começou lá em Lá 2005, atrás. Uhum. ou seja, são mais de 15 anos nessa situação. Nós conseguimos a construção de um barco-lancha com a ajuda do judiciário, isso foi sensacional, e ele está para toda essa situação dos ribeirinhos, tanto aqui na região do Pará, quanto na região do Amazonas. E que situação de reversão para a sociedade maravilhosa. Então, houve o fundo retrospectivo do trato único, pagando a indenização para cada Uhum. trabalhador atingido, foi feita a listagem, se conseguiu tudo isso, a projeção. Ponto 1, retrospectivo. Vamos para o prospectivo? A empresa hoje está toda ajustada, foram milhares de obrigações. Além disso, para isso, o além, vamos pensar na sociedade. Então, conseguiu. Mas ninguém está dizendo que é fácil. Os colegas só faltaram enlouquecer aqui no Pará com a ajuda de colegas nacionais, com os juízes envolvidos. Agora, o que houve? Houve boa vontade. Houve o que eu disse para você, é o ombro caído. Eu não estou ali para briga, eu não estou para o litígio. Eu já estou para o diálogo. E a própria empresa se conscientizou. E lhe digo mais, quer saber o lucro líquido do grupo? Isso nem coçou 400 milhões de reais. Então foi Aham. razoável. E adquirir uma consciência do não praticar mais. Agora veja, dentro de um processo como nós temos, de uma carga de dilações indevidas, tanto técnicas quanto problemas estruturais, que eu acho que hoje pesa muito mais o problema estrutural, a gente está falando em um processo de mais de 15 anos. Uhum. Então, hoje, como melhorar isso? Se eu começar a enxugar o gelo com a tutela coletiva, mesmo a de trato único, é isso que eu queria terminar. Eu acho que é uma das mensagens mais importantes para a gente tentar terminar a nossa live. Que se eu não conseguir Uhum. o estrutural, mas que eu pense pelo menos no coletivo. Uhum.
porque aí eu diminuo a carga individual, eu tenho processos coletivos e a incidência para o outro degrau, para o estrutural, passa a ser maior. Agora, se eu continuar com 100 milhões de processos, aí fica muito difícil. Por isso que a gente precisa da Verdade. técnica do repetitivo, da técnica da repercussão geral, por isso que a gente precisa de súmula vinculante, por isso que eu sou favorável em IRDR e AC, mesmo com os erros, mas para virem os acertos, ou seja, de um processo que consiga hoje ser avaliado, prospectado, planejado e efetivado como deveria. Eu acho que é bem por aí. Muito legal, professora. À medida que a senhora ia falando também aí, de todo esse arsenal ferramental que o ordenamento tem apresentado ultimamente para a solução desse problema da litigiosidade repetitiva, porque a gente precisa garantir o acesso à justiça, mas muitas vezes, e aqui até fica uma confidência, a grande convidada e a presença ilustre é a da senhora, mas fica uma breve confidência minha, de que logo que eu tomei posse em São Paulo, diante do volume de processo, no início da carreira, por algumas vezes eu fiquei frustrado com as sentenças que eu prolatei, porque eu Perfeito. não conseguia imprimir a qualidade que eu gostaria nelas, né, Oh, em razão do volume, né? Então, não é que estavam mal feitas, mas eu disse, olha, eu podia ter deixado um negócio mais bem feito se eu tivesse um pouco mais de tempo para fazer. Mas, enfim, são as dificuldades do sistema e, de fato, a gente tem que pensar nesses mecanismos de solução. E aí, professora, o nosso tempo, infelizmente, já está acabando. Para mim é um prazer enorme ouvi-la. também. Eu já conhecia os seus textos Eu de antes, amei. mas a primeira oportunidade que eu tive para ouvi-la foi num evento que a colega Juliane Facó fez também aqui, já Oh, nesse a período da Ju, pandemia. E a senhora falou e eu querida. fiquei encantado Oh, com a obrigada. sua eloquência, a forma de condução, a clareza nas ideias, consistência teórica, que são coisas que realmente chamam bastante atenção. E gostaria, então, de agradecê-la pela nossa live. Foi extremamente interessante. Eu aprendi muito com a leitura do texto, aprendi muito com as colocações que a senhora trouxe hoje também. E queria passar a palavra para a senhora para fazer suas considerações finais, para que o Instagram não derrube a gente, né? A gente tem Oh, alguns minutinhos, mas para que a senhora consiga ficar eu à queria vontade para fazer suas considerações, agradecer. recebendo meu agradecimento, tá? Eu queria agradecer, lhe dizer que eu estou duplamente feliz no sábado. Eu já estava antes, porque a sua gentileza, a sua cordialidade, o carinho, enfim. Não só pelo projeto, porque eu acho que você está preocupado com o saber. Eu acho que hoje a gente preocupado com o saber, com a educação, esse país só pode crescer por aí. Esse é um primeiro ponto. E segundo, da sua labuta no dia a dia. Você disse aí com brilho no olhar, muito feliz, dizendo: eu me senti angustiado naquelas sentenças. Não se sinta. Eu acho que só de você dar o pontapé, de você começar a raciocinar, e acho que muito o projeto de tutela coletiva pode ajudar. Seja esse que está na Uhum, resolução do CNJ, seja o que a gente está esperando contribuir uhum, também, para a gente já repensar e colocar a tutela coletiva em alta, mesmo que ela não alcance logo a tutela coletiva estrutural em tudo, mas de conseguir, uhum, por exemplo, você ali sobrecarregado com, sei lá, 1.000 decisões para prolatar dentro de um caso idêntico, que você consiga sobrestar, que a gente tenha demanda estrutural, que a gente tenha até o processo repetitivo em RDR, mas aí você vai ver já a qualidade para valores que são muito caros para a gente. Quais são? Os da isonomia. A gente quer que nessa sociedade, você falou a frase ainda há pouco, que a gente tenha a diversidade, mas que a gente tenha pelo menos um padrão de igualdade para o direito social, que a gente tenha trabalhadores um pouco mais felizes nesse nosso mundão aí, Brasilzão afora. E parabéns, porque você é um agente de tudo isso e já se mostra de uma maneira extremamente aí emocionada e feliz por fazer parte
Então, para mim, eu já ganhei. E foi um prazer estar aqui Ah, contigo, Ítalo. Muito muito obrigada obrigado, por professor. tudo. E obrigada por Além quem do... esteve aí com a gente. O Bernardo, eu estou Ah, é vendo verdade. vários amigos, É. alunos, Fábio Pacheco, que eu acho que é professores, juiz aí no, na oitava região também. juízes. Pois é muito feliz vocês estarem aqui sábado com a gente. Um dia feliz. Professora, então, muito obrigado uma vez mais, tá? E Além conte do, comigo do para o que precisar. Olha que eu vou, como a gente diz no Ceará, eu sou do Ceará, né? A gente diz no Ceará, eu vou aperrear, tá Oh, certo? pode Então conte aperrear. comigo, Muito tá feliz. bom? Mas ó, muito obrigado, nosso projeto é um projeto nascente, a ideia é tentar realmente trazer um pouco mais da academia para dentro da rede social e, sem dúvida, contar com a generosidade, disponibilidade, a acolhida muito afetuosa da senhora desde o início, oxigena o projeto, estimula a gente a ir adiante. Tenho certeza de que, além do conhecimento, a sua postura sempre é muito inspiradora enquanto pessoa, né? Então a gente Então, volta. Vamos fazer isso aí, outros. vamos combinar Pronto, combinado. um retorno, né? Missão 2. Um beijo, Um tudo de beijo, bom tudo de para bom, todo mundo professora. Um também. abraço para todo mundo que ficou aí. Também, Estamos Paulinha, encerrando. obrigada. Um beijo. Tchau, tchau, tudo de bom. Muito Um obrigado, beijo, tá? um beijo, Tchau, obrigada. tchau.